Hello guys, how are you? I'm gonna be your new English teacher, alright? Olá pessoal, eu serei a nova teacher de inglês de vocês, tá bom? So, I brought some informations about me, ok? Eu trouxe algumas informações sobre mim pra gente se conhecer um pouquinho melhor, alright? So let's go! My name is Erika Larissa, alright? You can call me Erika or you can call me Larissa. It's okay, no problem, okay? I'm 24 years old and my favorite color is turquoise. Yes, this is my favorite color ever. And my favorite food is pasta. I just love pasta, alright? And I'm also an English teacher. I am an English teacher. Duh. Alright. I work at 3 different schools, okay? I am a teacher, of course, and I have 3 different schools to work. And I have 2 pets. I have 2 dogs, alright? 1 black dog and 1 white dog. So that's it. So now guys, I want to know about you. What's your name? How old are you? Do you have a favorite color? What's your favorite color? And your favorite food? Alright, do you have pets? So now guys, let's go to our book. Vamos começar com o nosso livro, ok? So get your book and let's start with Unit 1, ok? Here, save the planet. Let's go to page 6 and let's start the conversation. Vamos começar a nossa conversação aqui, tá? Então, save the planet. Alright. A gente já sabe que a gente vai conversar sobre planet. Então, what do you know? What do you do to preserve the environment you live around? Então, vamos entender aqui essa pergunta. What do you do? Isso aí a gente já tá craque. O que é que você faz? To preserve. Esse preserve, ele é um cognato, tá? E não é um falso cognato. Ele é um cognato mesmo. Então, tá bem fácil da gente entender. Preserve, preservar. A pronúncia pode ser bem diferente, mas a escrita dá pra gente entender que é preservar, né? Então, what do you do to preserve? O que é que você faz para preservar the environment you live around? Então, environment. O que é o environment? O meio ambiente, gente, tá? Então, what do you do to preserve the environment you live around? Que você vive. Around, em volta, ou seja, o planeta à sua volta. What do you do to preserve the environment? Do you take a shower quickly? Então, você toma banho rápido. Do you, what else? Don't waste water. Do you, let me see, do preserve the environment with plants, with trash, você coloca lixo no local certo. Existem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer para preserve the environment, right? Next question. Do you know what global warming is? Essa expressãozinha é boa. Global warming. Quem aí sabe o que é global warming? Em português, we call aquecimento global, alright? So, global warming é o nosso aquecimento global. So, do you know what global warming is? Você sabe o que é global warming? Ai, teacher, você acabou de dizer que é aquecimento global. Yes. E o que é o aquecimento global? Do you know? Alright, answer me that. Let us see. Third question. How do you see our planet in the future?
How do you see our planet in the future? Como você imagina? A gente já sabe aqui que o how seria o como, né? Então, como você vê, como você imagina our planet in the future? Então, essa aqui tá facinho. Como você vê our planet, nosso planeta, né? In the future, no futuro. So, what do you think when you think about the future of the environment, the future of the planet? Então, já de cara, a teacher vai pedir uma coisa para vocês, tá? Vocês vão pensar um pouquinho nessas 3 perguntas e vocês vão me dar uma resposta escrita para elas. A gente não tem o local para escrever aqui, por isso eu vou pedir que vocês escrevam isso em um caderno, tá? Bem bonitinho, number of the page, letter A, letter B, letter C, tá? Copia direitinho, escreve essa resposta aqui, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre ela na aula interativa. E para o pessoal que está no presencial, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas perguntas no presencial, tá? Então, pensa direitinho. What do you do to preserve? Eu quero exemplos, né? Preserve the environment. O que é que você faz para preserve the environment? Letter B. What do you know about global warming? Pensa um pouquinho. O que é que você sabe sobre o global warming? Letter C. How do you see our planet? Então, quando você pensa lá no futuro sobre o nosso planeta, o que é que você pensa? Então, você pensa em technology, você pensa em good environment. O que é que você pensa quando você pensa aqui no nosso planeta no futuro em relação ao environment, em relação ao meio ambiente, tá? Então, teacher, eu preciso responder isso em português ou em inglês? Pode responder em português, tá? Mas tenta incluir palavras em inglês. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa pergunta da letter C. How do you see our planet in the future? Então, a primeira coisa que você pensou foi tecnologia. Você sabe que tecnologia é technology. Então, opte por colocar a palavra em inglês, technology, tá? Combinado? Great. So now, in the next activity, we have a text, okay? So go to page 7, and here we have a text about air quality in the USA. So air quality. Before we read the text, let's go to the vocabulary. Vamos pro vocabulário. Vamos ver algumas palavrinhas que estão aqui no texto. A gente tem approach. O que é que seria approach? Aproximar-se, ok? Highlight, destacar. Environmental, eu expliquei sobre o environment, que termina aí no T. Aqui a gente tem a palavra environmental, que está aí na mesma família. Environment, ambiente. Environmental, ambiental, ok? Standards, padrões. Amendment, emendas. Pollutants, poluentes. And indexed, que é índice, tá? São os índices, os resultados de provavelmente aqui de uma pesquisa, né? So let's read the text now. As we approach the 5th anniversary of the Clean Art Act, we will highlight how air quality has changed in the rest of the world. The Clean Air Act was established in 1963 as a federal law that is regulated by the Environment Protection Agency, EPA. Significant amendments to the Act occurred in 1970, 1977, and 1990. The EPA has set standards for 6 common air pollutants. Ofcom particulate matter, carbon, monoxide, nitrogen, oxides, sulfur dioxide, and lead. Let's see how successful this program has been.
Então, aqui vamos ver, a gente tem bastante palavra que é parecida com o português. Então, para a gente entender direitinho o que é que ele está falando, a gente vai precisar desvendar alguns significados daqui, tá? Então, como a gente tem muito significado, alguns o livro já deu pra gente, que foi o do vocabulary, mas outros a gente vai precisar pesquisar por fora, tá? Então, por exemplo, nitrogen, fácil, né? Nitrogen oxides, são bem parecidos com o português. Successful, anniversary, mas algumas não. Então, a gente tem aqui establish, EPA. Então, a gente tem algumas palavras que a gente vai precisar pesquisar por fora para ter um entendimento mais amplo. The Air Quality Index. A gente já sabe que índices são os resultados, né, de algo, de uma pesquisa, provavelmente. Então, the Air Quality Index. Então, aqui seriam os resultados disso daqui, da qualidade do ar, né? Air Quality. So, the Air Quality Index, AQI, is a metric that reflects local air quality based on 4 pollutants: ozone, particulates, carbon monoxide and sulfur dioxide. Então, se eu falei aqui que o index é uma pesquisa, um índice, e aqui o meu índice tá apontando 4 pollutants. Então, o que seria 4 pollutants? A gente já sabe que pollutants são os poluentes. Então, eu tenho aqui 4 principais, né? A pesquisa ela gira em torno de 4 pollutants. Quais são eles? A gente tem aqui também o resultado. Então, vamos dar uma checada. AQI value, então o valor, né, do Air Quality Index. Color code. Então, o color code ele serve para a gente entender o resultado aí de cada um. Então, por exemplo, eu tenho o green para o good, eu tenho o yellow para o moderate, tenho o orange para o unhealthy for sensitive groups, eu tenho red para unhealthy, purple para very unhealthy e tenho o burgundy to hard dose. Então, vamos descobrir. Aqui do lado a gente tem o valor exato, tá? Então, good é good. Moderate, moderado. Unhealthy for sensitive groups. Então, unhealthy, que é, se healthy é saudável, unhealthy vai ser algo que não é saudável. Porém, ele só é unhealthy for sensitive groups. Então, ele só é não saudável para grupos sensíveis. Unhealthy, no geral. Very unhealthy, então aqui já é muito não saudável. E tem o hard dose, que é assim, o extremo de prejudicial, tá? É muito prejudicial. Alright, so now let's go to our comprehension about the text. Number 1, how is the quality of the air in US as a whole? Então, how is the quality of the air? No geral. Isso aqui tá no texto, tá, gente? Não tá no índice. What is Air Quality Index? Também tá no texto. 3. What is the Clean Air Act? 4. What does EPA mean? Teacher, o que é EPA? A gente tem lá, por extenso, o que significa o EPA, tá? And 5. According to the index, when is the air considered moderate? Então, de acordo lá com o index. Então, aqui todas essas são de acordo com o texto. Porém, aqui eu já começo assim, ó. According to the index. Então, de acordo lá com o índice, when is the air considered moderate? Quando é que ele é considerado nessa etapa aqui? Moderate. Em números, tá, gente? So, now, you can pause the video a little bit, write your answers, read the text, and then we correct. Então, pausa o vídeo um pouquinho, volta lá para o texto, dá uma checada nesses resultados e aí a gente volta para corrigir. Combinado? Então, pausa o vídeo agora. Ok. So, finish. Let's correct. Vamos corrigir. How is the quality of the air in US
as a whole. Let's check, guys. There's no such measurement in the graphic. Então, você vai dizer, teacher, mas não tem falando nada sobre a qualidade do ar in the US. Realmente. Então, pode acontecer de ter uma pergunta sobre algo que não tá? Pode. Então, o que é que vocês fazem numa situação dessa? Não tem esse resultado, não aparece. Então, vamos supor que o texto está lá falando sobre a Austrália. E aí eu venho aqui para a pergunta e digo, qual é o gráfico da Austrália? Se não tem, eu não vou inventar. There is no such measurement in the graph. Então, não tem essa medição no gráfico. Alright. Porque muitas vezes aqui são, pegadinhas, tá? Então, a gente tem que estar bem atento. Outra coisa importante. Aqui na pergunta eu tenho US e lá no texto eu menciono USA. Vamos voltar aqui rapidinho. Tem algum local aqui que tem USA. Aqui, no título. Air Quality in the USA. Você pode pensar, não, então não tem nada, porque aqui tá USA, mas aqui tá US. Gente, USA é United States of America. Então, Estados Unidos da América. O só US é só United States. Então, vamos para o português? O nome é Estados Unidos da América, correto? Porém, quando a gente vai falar, a gente fala assim? Não, a gente fala só Estados Unidos. Então, é a mesma coisa para o inglês. Você pode encontrar assim, Estados Unidos, ou você pode encontrar completo, Estados Unidos da América, tá? Mas é o mesmo local. Now, 2. What is Air Quality Index? O que é isso? So, it's a metric that indicates local air quality. Então, é uma medida, né, para indicar a qualidade do ar de algum local. Nesse caso aqui, é o do USA, né? 3, porém, não diz exatamente essa medida, tá? Fala sobre, mas não dá o resultado fechado. 3. What is the Clean Air Act? O que é isso? It's a federal law which was established in 1963. Então, foi uma lei federal, esse Clean Air Act, foi uma lei federal que ela foi estabelecida em 1963. 4. What does EPA mean? Environmental Protection Agency. Então, é uma sigla, tá, gente? Para isso aqui, Environmental Protection Agency. E por último, according to the index, when is the air considered moderate? When the AQI value is between 51 and 100. Então aqui, gente, ele não está perguntando em um lugar específico, tá de acordo lá com o index. Quando é que ele é considerado moderado? Se a gente voltar rapidinho lá para o index, para ele ser moderado, ele tem que estar nesse valor aqui, 51 e 100. Então, isso é uma lei, tá? It's the law. É uma lei federal. Ok, guys. Great. Done this part. Let's go to keep in mind. Então, a gente tem aqui uma explicação bem básica da diferença de acronym e abbreviation, tá? Porque muita gente confunde. Então, o que é o acronym? Acronym is a word format for the initial letters for each one of the words in a phrase. Então, o que é isso? É quando não é uma abreviação, tá, gente? Acronym é quando eu tenho uma frase, geralmente de empresas, organizações, países, quando isso tem mais de uma palavra e eu junto tudo e dou uma letrinha para cada palavra dessa. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Eu tenho esse local aqui que é North Atlantic Treaty Organization. Então, para toda vez que eu estar conversando, eu não ter que falar esse nomão todo, eu venho aqui e falo NATO. Tranquilo. O UFO, Undefined Flying Object. Então, UFO, eu pego aqui, a primeira letrinha de cada uma e formo o meu
acronym. Então, em português que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. ONU. A palavra não é ONU. Então, é Organização das Nações Unidas. Teacher, mas está faltando um D aí. Gente, não entram essas palavrinhas pequenas, são as palavras importantes, tá? Então, não entram esses conectivos. Organização das Nações Unidas, ONU, tá? Ok, abbreviation is different. Já a abreviação é diferente. Abbreviation is a shortened form of a word or name that is used on behalf of the full word or name. Então, simples. Eu tenho ali uma palavra e eu vou abreviar essa palavra. Exemplo, Mr., Doctor, Priest. Então, eu tenho várias opções de abreviação para isso. E por fim, we have this listen and pronunciation. So our planet, it's natural phenomena. Let's listen and repeat. Então aqui a gente tem vários fenômenos naturais, right? So let's practice. Aurora boreals. Aurora boreals é bem parecido com o português. Earthquake. Earthquake. Hurricane, hurricane, tsunami, similar, tsunami, thunderstorm, thunderstorm, blizzard, tornado, volcanic eruption, volcanic eruption. Okay? Great? Alright. And here we have the exercise. So this is the homework. Teacher, mas você já passou o homework. Yes, this is another homework. So, write here which phenomena you have ever seen and where. Então, pensa um pouquinho. De acordo com esses fenômenos here. Have you ever seen or, I don't know, yes, have you ever seen something like this? Você já presenciou algum desses? Eu espero que não. Tirando a aurora boreal, eu espero que não. Então, porque a aurora boreal pelo menos não é prejudicial, né, gente? Então, here, have you ever seen? Se não, it's okay. No problems. Não viu nenhum? Pensa em algum desses aqui que você não gostaria de ver, porque eu acredito que ninguém vai gostar de ver isso aqui, não. Mas pensa em algum que você já viu num filme, tá? E aí coloca aqui, pra gente conversar depois. Alright? And guys, this is the end of the class. A gente finalizou por hoje. Alright? Então não esquece de fazer aquela primeira atividade que a teacher pediu, tá? Sobre o Save the Planet, lá na page 6. And we finish the class, okay? So, yes, bye-bye.